Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alzírio Zaru responde. A lição de hoje é Cristianismo e Riqueza, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 5 de julho de 1970. Tomando ao pé da letra a parábola do rico e Lázaro, dizem alguns comentadores, todo o pensamento desta parábola está no versículo 15 do capítulo 16. O que é elevado aos olhos dos homens é abominação aos olhos de Deus. Com efeito, o rico tem o inferno por sepulcro, versículo 22. Deus o abomina unicamente por ser ele grande perante o mundo, e o pobre é amado por Deus. Está no seio de Abraão, unicamente por ser pequeno perante o mundo. Não se diz ali que o rico fez mau uso da sua riqueza, nem que o pobre fez bom uso da sua pobreza, mas que o rico recebeu os seus bens em vida e que ao pobre Lázaro somente males couberam. E o que, implicitamente, se nos depara nestas palavras do Evangelho segundo Lucas, no começo do Sermão do Monte. Ai de vós, ricos que tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque tereis de gemer e chorar. Capítulo 6, versículo 24 e 25. Este sentimento de animosidade contra a riqueza, essa reprovação do rico se desenvolveu no cristianismo ao mesmo tempo que se alargou sua luta contra o mundo. Mas o pensamento mesmo do seu fundador é diferente. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Qual sobre isso a opinião do Espírito da Verdade? Os que usam desta linguagem, tendo razão do ponto de vista das falsas interpretações dadas às palavras do Cristo, se enganam redondamente quanto ao sentido e ao objetivo segundo o Espírito, segundo o pensamento de Jesus, intencionalmente velado pela letra, quer da parábola, quer dos textos que citam, e que já vos explicamos em espírito e verdade à luz do novo mandamento. A falsa interpretação das palavras do Mestre produziu bons frutos a seu tempo. A violência mesma dessa interpretação concorreu para que os prevaricadores, os avaros e os egoístas se despojassem dos seus bens, com o propósito de evitarem o castigo
e darem exemplos de desprendimento, que mais tarde seriam bem mais compreendidos. Quando se tem de abater uma árvore secular, não é de um canivete que se lança a mão, mas de um machado movido por vigoroso pulso. Quando se tem de destruir paixões mais profundamente enraizadas, não é com palavras brandas e sem alcance que se há de consegui-la. Será preciso vibrar golpes violentos que repercutam no coração. As palavras de Jesus eram sempre medidas para o efeito de produzirem frutos imediatos e prepararem as colheitas vindouras. Mesmo o que esses comentadores consideram desvios resultantes das falsas interpretações não foi mais que o profundo trabalho da charrua em terras duras, forçando-as a produzir, a fim de que, ao cabo de certo tempo, a cultura as possa amolecer, desterroar e tornar férteis em frutos mais doces e mais saborosos. Reportem-se os que formulam aquelas objeções à explicação, conforme ao Espírito que vos demos da parábola. Atendam a que a letra mata, o Espírito vivifica. Aqui as palavras de Jesus são Espírito e vida, e que se encadeiam formando um conjunto harmonioso. Só assim, dentro do equilíbrio das leis eternas e imutáveis, compreenderão o seu sentido e o seu alcance. Diz Abraão: grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para lá não podem, como também não se pode passar de lá para cá. Versículo 26, capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Qual o seu sentido real segundo o Espírito? Alusão clara à impossibilidade que há para o Espírito, por mais elevado que seja, de deter o curso da justiça divina. Deus é bom, mas também é justo, a cada um de acordo com suas obras. As palavras desse versículo 26, veladas pela imagem material e pela letra, significarão que os bons espíritos não se podem acercar dos espíritos culpados, enquanto não há da parte destes arrependimento, e reciprocamente que os espíritos culpados não se podem elevar às regiões em que se acham os bons espíritos e aproximar-se deles? Não, os espíritos superiores não entram em contato com os espíritos inferiores que sofrem punição. Mas os bons espíritos de menor elevação os cercam, conservando-se, entretanto, invisíveis. E, quanto aos espíritos inferiores, esses não podem elevar-se nunca às regiões ocupadas pelos bons espíritos, sem que um arrependimento sincero os ponha em condições de experimentarem a influência direta de seus protetores e sem que lhes seja permitido acompanhar os bons espíritos, com o propósito de se instruírem e progredirem no caminho do bem e da verdade.